Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, estamos no capítulo da evolução do cristianismo. Então, na semana anterior, nós lemos a respeito das culpas e resgates dolorosos do homem espiritual, os mártires e os apologistas, aqueles que, após o Cristo, divulgaram a doutrina, né? E já havíamos comentado alguma coisa e vamos falar do parágrafo a respeito do jejum e oração em relação ao cristianismo, o que isso significava, né? Talvez já tenhamos lido uma parte, mas vamos repetir para poder contextualizar. Começa Emmanuel. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na solidão, na soledade, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelínio das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam, né? Então ele está dizendo aqui que o evangelho ele é de ação, ele é para ser praticado no dia a dia, ele tem que fazer parte da solução dos nossos conflitos, não o cristianismo em si, mas a forma de pensar como cristão, né? Esses ensinamentos eles têm que compor o nosso repertório de decisões. Não deve ficar num centro, numa igreja, num templo, né? Mas, ao contrário, tudo que se ouve lá deve se praticar no dia a dia, dentro dos conflitos da vivência, né? Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo que corrige e edifica simultaneamente. Então uma pessoa vem nos queixar, o meu chefe é isso, o meu chefe é aquilo, porque o outro chefe é melhor. Ora, nós temos que pegar esses ensinamentos e ter a tolerância com o chefe. Eu estou dando um exemplo banal, que era o que a gente estava discutindo agora no café da manhã, né? Se a gente ficar nessa lida de confronto, nós vamos só ampliar o problema. Então, voltemos aos ensinos do Frei, né? Nós temos que tolerar para poder respeitar para compreender o outro, e a partir do momento que eu compreendo o outro, eu passo a ter algum tipo de afinidade, de fraternidade e até de amor, né? Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Então é como se nós hoje, né, nos isolássemos em alguns bairros, algumas comunidades para preservar a pureza do Evangelho, né? Tem uma historinha, né, uma das histórias do Chico, que o ABC, a região do ABC, o movimento espírita é muito forte, né? Então, alguns dirigentes procuraram o Chico e convidaram ele para morar ali no ABC do estado de São Paulo, né? E falaram, não se preocupe, nós vamos ter alojamento, vai ter sua casa e tudo mais, né? E consultado, Emmanuel também colocou uma frase que nos acompanha, né? Boa cerca não é feita com mourões muito pertos, ou melhor, né? Muitos mourões perto não fazem boa cerca. O que significa? Não adianta nos unirmos como espíritas, né, numa comunidade blindada, se isolando do mundo, né? Porém, esses cristãos primitivos, uma parte deles assim entendeu, né? Continuando, Emmanuel. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. O Oriente, com os seus desertos numerosos e seus lugares sagrados, afigura-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha de Nítria é uma região, né, no Egito,
chegou a possuir 30.000 anacoretas. O que são anacoretas? São monges cristãos, eremitas, que vivem em retiros isoladamente, né? Exilados do mundo e de seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador, né? Sempre a lição é essa, né? Atingir o pecado e não o pecador, né? E o pecado é a ausência do conhecimento, é o mal, né? É a ignorância, né? Na medida que o pecador é esclarecido, ele muda seu comportamento e deixa de ser pecador. Nesse sentido, todos, né? Dentro da nomenclatura cristã, todos somos pecadores, claro, porque todos nós somos incompletos. Temos que entender que o pecado não é um desvio, é uma ignorância, né? Fomos criados simples e ignorantes, temos a capacidade de decidir e nem sempre decidimos de acordo com a vontade de Deus que está na nossa consciência. Decidimos em função do nosso interesse imediato e isso leva a consequências, né? Essas consequências é que tem como base o desvio, o mal, o pecado, a decisão equivocada, né? É importante a gente destacar que quando o homem adquire a capacidade de decidir, a liberdade de escolha, a partir de então ele passa a registrar essas decisões, constituindo a própria memória, né? Que é a base para que ele tome decisões acertadas futuras. Então a memória é importante, a memória individual, e a começar pela individual, né? É justamente para que a gente registre as consequências e, com o conhecimento dessa memória, numa decisão presente, a faça diferente, né? Muito bem. Constantino. Né? Constantino é interessante, é o imperador romano, né? As forças espirituais, deixa eu ver se é esse trecho mesmo, né? Sim. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe, da Terra, né? Sob a égide de Jesus, procuram dispor os alicerces de novos conhecimentos, que devem preparar a sociedade romana para o resgate para a provação. A invasão dos povos considerados bárbaros é então entrevista. O que acontece? Roma é um império, né? E todos que falam latim são considerados romanos, né? Numa forçada de barra, né? Aqueles que não falam latim, né, que balbuciavam, não conseguiam, né, eram classificados de bárbaros, né? Esses bárbaros, eles estavam além das fronteiras do Império Romano. Com o enfraquecimento político, né, de Roma por conta da vaidade, orgulho, por não aceitar os ensinamentos de Jesus, o império fica suscetível a invasões, né? E essas invasões, elas foram sistemáticas até que houve a queda do Império Romano, né? Mas foram séculos de combate, né? Mas a espiritualidade, já sabendo disso, buscou preparar o povo romano para suportar essa prova coletiva, né? Continua, Emmanuel. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para outro. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade espiritual, Diocleciano organiza a tetrarquia, ou governo de 4 soberanos, com 4 grandes capitais. É como se houvesse uma pequena divisão, né, do império para melhorar a defesa e a administração. Retirando-se para Salona, exausto da tarefa governativa, ocorreu a rebelião militar que aclama a Constantino, Flávio Valério Aurélio Constantino, filho de Constâncio Cloro,
contrariando a disposição dos dois Césares, sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, penetrando a cidade, vitorioso para ser recebido em triunfo. Junto dele, o cristianismo ascende à tarefa do Estado, como o Édito de Milão. Então, o que aconteceu? O Constantino, ele não era bem visto como sendo um dos sucessores dessa divisão, porque havia uma dúvida sobre o seu ascendente, né? Ele não era ele não era filho dos imperadores imediatamente anteriores. E isto provocou uma guerra civil, né? E aqui Emmanuel acaba com a dúvida, né? Ele fala filho de Constâncio Cloro, né? Quer dizer, já diz que ele mesmo não era tido como um descendente legítimo, né? Mas o interessante aqui é uma pequena história, né, que já não é mais considerado um fato, né, histórico por ser uma questão de interpretação, né? Nessa batalha de Constantino com Maxêncio, né, às portas de Roma, reza, não é lenda porque existe referência de um bispo aí, duas interpretações, né, que o Constantino, na noite anterior à batalha, ele sonhou, né? Ele sonhou em que aparecia no sonho uma cruz, né? E da cruz estava escrito em latim, né? In hoc signo vences, ou traduzindo, né? Com esse sinal vencerás. Então, ele sonhou e no dia seguinte ele mandou pintar uma cruz nos escudos dos soldados, né? Então, com isso, ele depois, com isso não, né? Ele venceu a batalha e ele, com isso, entendeu que foi com o sinal da cruz, como diz o sonho, que ele venceria. Ou seja, ele tinha que transformar o cristianismo na religião do Estado. Então, ele fez isso através com o Édito de Milão. Então, foi nesse momento que Constantino trouxe o cristianismo para Roma, né? E à época ele inclusive construiu uma outra capital, né? Para que servisse de sede administrativa, né? Que ele chamava de Nova Roma, né? E só que o pessoal entendeu que não, em homenagem a ele tinha que se chamar Constantinopla, né? De Constantino. E ali serviu depois, posteriormente, a sede do Império Romano do Oriente. Constantinopla hoje é Istambul, é a princesa da região, é uma das cidades mais lindas que tem no mundo, segundo quem as conhece, né? Muito bem. O papado. Desde a décima perseguição que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta. Mas os prepostos do mestre não descansavam com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. Aqui Emmanuel coloca em décima perseguição. Eu não consegui localizar, né, qual a sequência dessas perseguições, mas ele destacou essa décima como sendo uma das mais importantes, né? Talvez até uma das últimas, se não a última, né? O que se sabe é que as perseguições elas se tornaram intensas, né? Durante 300 anos, até mais, né? Até que Constantino, né, acabou com isso, transformando o cristianismo em religião oficial do Estado, né? Então, vamos lá. Desde a décima perseguição, que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo, e ainda uma vez a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual,
porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo, que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em suzerana e censora de todas as demais igrejas do planeta. Cooperando com o Estado, faz sentir a força das suas determinações arbitrárias. Então, veja, o cristianismo foi absorvido pelo Império Romano e ele se deixou contaminar pelas práticas do Estado, né? E aí voltaram, copiou tudo aquilo que os imperadores praticavam, exercendo esse domínio sobre aquelas outras igrejas, né? Que eram muitas, não era só a igreja de Roma, tinham muitas igrejas. A de Roma, ela tomou essa força porque ela foi absorvida pelo Estado. Então ela se sentiu superior e a partir de então passou a exercer esse poder, se transformando não na igreja do Cristo, né? Mas na igreja a igreja como Estado, né? Como prática administrativa, com interesses dos seus líderes, né? E continua Emmanuel. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade. Veja, está falando aqui da espiritualidade, 300 anos. Até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência. E tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. Essa data já foi mencionada lá em cima, quando Emmanuel esclarece o intervalo entre a infalibilidade do Papa e a criação do papado, né, como sendo o número da besta, aquele texto todo, né? Porque a espiritualidade não queria que fosse criado o papado, porque teria um líder, né? Um líder de todo o cristianismo, e é complicado estabelecer isso, né? É tão complicado que a gente vê o que significa hoje, né? E daí, por isso, nós fazemos o paralelo na doutrina espírita, que é o cristianismo contemporâneo, né? No espiritismo não existe um líder. A gente acaba se viciando nessa ideia, busca no Chico, busca no Divaldo, busca nos líderes, né, nos médiuns, que não é. Tudo bem, eles são as luzes que nos animam hoje, mas o cristianismo contemporâneo ele é caracterizado pela disseminação, né? Para que cada lar se torne um ponto do evangelho, né? Portanto, é um vício mental essa ideia de procurar o líder, né? Já foi o tempo, né? Tem um livro do Herculano Pires, né? Se não me engano, é Hora do Despertar, que ele explica as 3 fases do espiritismo, né? E que hoje o cristianismo ele é caracterizado por aquele que estuda a lei e pratica. Né? Por que estuda a lei e pratica? Porque é através do esclarecimento que ele vai acabar com a própria ignorância e com isso ele vai poder avançar na senda do desenvolvimento da inteligência e do bom convívio. Né? Então, mas continuamos procurando os líderes. E quando não, substituímos os santos das igrejas, né, pelos espíritos. Então a gente reza para os espíritos. Tudo bem, né, nós podemos solicitar aos espíritos, mas sempre primeiro a Deus. Né? E pedir a Deus e a Jesus é a mesma coisa, porque Jesus é o intermediário, aí ele nos mostrou parte do que Deus é, né? Para depois a gente estar ligado aos espíritos, né? Então, é comum mesmo dentro da doutrina as pessoas substituírem os santos das igrejas católicas pelos espíritos. Não, é a Deus, nós temos que buscar a Deus, né?
Então vamos retomar aqui. A decisão imperial, aqui. Então, 300 anos lutaram os espíritos do Cristo, os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, a Igreja de Roma, né? Até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência. E tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativas e direitos até então jamais justificados. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, desencarnou, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Vejam a importância disso, né? É como se houvesse uma deturpação, se houvesse não, né? Houve, né? Uma deturpação do que Jesus deixou, e como se o adversário, que é o Estado, que é, né, uma nação, envolve e traz o discurso de Jesus para dentro de si, justificando agora, em nome de Jesus, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inquisição, as matanças, as guerras santas e tudo mais, né? Quer dizer, buscaram o discurso do Cristo para colocar na bandeira da igreja, né? Por isso, uma situação catastrófica. Isso influenciou coletivamente todo o mundo ocidental, e não só o ocidental, né? Porque a propagação da doutrina, a propagação do cristianismo, em muitos lugares, mas muitos lugares, diria até a maioria, né? Foi feita na base da espada, do sangue e do sacrifício, né? Ou você acredita no Cristo ou você morre. Isso não foi só no Brasil, mas em todas as colônias que receberam aqueles que se propunham a divulgar o cristianismo, né? A pregar o cristianismo, a impor o poder de Roma nessas regiões ainda até inabitadas da civilização, né? Eram habitadas pelos seus próprios nativos. Estourou o nosso horário. Na semana que vem voltaremos ao nosso encontro. Boa semana. Esperando que todos estejam com o coração sintonizado com o do Cristo. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos lendo a segunda parte e vamos para o item trabalho, onde Emmanuel nos apresenta a seguinte questão, 225. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho
é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação, decorre a luz do Espírito. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estais sobrecarregados de trabalhos no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Vejam, queridos companheiros, que Emmanuel nos elucida que para salvarmos a nossa alma devemos iluminá-la e que para isso devemos seguir a Jesus através do Evangelho, que é o roteiro para a ascensão de todos nós que somos espíritos em luta, como diz aqui. Jesus é um modelo supremo e, para chegarmos a Jesus, precisamos aprender a servir. Pergunta 226. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? Essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas, em hipótese alguma, poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque, de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Outra resposta incrível para a nossa reflexão: sabemos que temos ali o amparo da espiritualidade amiga, como diz aqui, mas não farão por nós. Que possamos então confiar em Deus e na hora das dificuldades, das provações, elevar o pensamento e dizer: Deus Pai esteja comigo. Assim não faltará a inspiração na hora das provações, das expiações, mas devemos sempre estar buscando recursos para termos na hora de usá-los. Então, o roteiro do Evangelho, como foi dito na última pergunta ali. 227. Deus concede o favor a que chamamos graça? São tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós um aluvião de graças. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida,
pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subordinado por motivos de ordem inferior. A alma, aqui ou alhures, receberá sempre de acordo com o trabalho de edificação de si mesma. É o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só e Deus, o seu juiz supremo e eterno. Então, se pudermos prestar atenção, perceberemos toda a graça que nos alcança por vontade desse Deus misericordioso e compassivo. Mas, de novo, o trabalho de edificação íntima nós é que faremos dia a dia conforme a nossa inclinação, através do pensamento, das palavras, das ações que escolhermos com o nosso livre-arbítrio. Podemos nos elevar ou nos rebaixar. Então, cabe a nós fazer a escolha sempre, e esse Pai amoroso nos dá toda a condição. 228. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma única existência na Terra? Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Então, vejamos aqui que uma existência na Terra a nós não seria o suficiente, porque ele compara aqui como apenas um dia de trabalho e precisamos ter vários dias de trabalho para termos ali os proveitos desse aprendizado. Então, não é a primeira encarnação e não será a última, com certeza. Que possamos agradecer a Deus a oportunidade de cada existência, como de cada dia na existência, para alcançarmos ali o objetivo maior que esse Pai misericordioso nos oferece, a perfeição relativa. 229. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? A purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiário seja o seu próprio espírito. 230. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperanças que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto
na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, aqui o esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos nossos sentimentos difíceis. Aqui ele refere-se ao egoísmo, mas temos o orgulho, a vaidade. Então precisamos buscar nos conhecer, identificar ali as nossas mazelas morais e com o auxílio, do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo e tantos outros irmãos que vieram nos dar exemplos, buscar também fazer a nossa reforma íntima. 231. Considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas do plano invisível, quais os mais necessitados de luz, os encarnados ou os desencarnados? Tal necessidade é comum a uns e outros. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque, sem ela, que auxílio poderiam prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos? Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita iluminar-se primeiro. Olha que resposta interessante. Temos a nossa casa, o Centro Espírita Casa de Fabiano, esse frei amoroso que nos reuniu a todos para relembrarmos os ensinamentos do Cristo, para estudarmos através das obras básicas de Allan Kardec e termos ali as condições de nos auxiliar intimamente na reforma, ali no combate às nossas mazelas morais e também acolher a esses irmãos desencarnados que vêm à nossa casa, como ocorre quando participamos ali das sessões. Então, para chegarmos a Jesus, vimos que temos que servir. Para servir, seja encarnados ou desencarnados, temos que ter condições. Então, que possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos deu, dessa doutrina que nos ampara, que nos consola, buscarmos os conhecimentos e buscarmos a prática. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Vamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu então, para não retornarmos ao plano espiritual como irmãos tão necessitados, se estamos tendo ali alguma oportunidade de aprendizado, de possibilidade de melhora. É claro que estamos longe, muito longe da perfeição, mas devemos nos inclinar por combater as más tendências. É isso que Deus nos pede. E do livro Florações Evangélicas pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, vamos pegar ali o capítulo 52, Respostas Indiretas. Rogavas ainda ontem saúde para o corpo alquebrado e constatavas a presença da enfermidade.
Confiavas ainda ontem que o problema moral fosse suavizado ante o auxílio que aguardavas do céu e o defrontas a martirizar o coração. Esperavas ainda ontem que os óbices desaparecessem do caminho, considerando a nobreza dos teus intentos, e encontras a dificuldade ampliada como a zombar do teu esforço. Oravas ainda ontem, buscando forças e robustez para o trabalho, e despertas com as mesmas fraquezas do dia anterior. Solicitavas ainda ontem auxílios eficazes para a continuação do labor socorrista e surpreendes a ausência dos valores necessários. Deixaste abater pelo desânimo, acreditando-te esquecido dos favores divinos. Sucede, porém, que o Celeste Pai responde aos nossos apelos, não conforme os nossos desejos, mas consoante as nossas necessidades. A tenra plantinha roga altura, mas, sem que robusteça o tronco, candidata-se à destruição. A fonte modesta roga caminho para percorrer. Sem a força da corrente, porém, perde-se consumida pelo solo. É necessário, pois, discernir para entender. Muitas vezes o bem mais eficaz para o doente ainda é a enfermidade. O lavrador atende ao solo com os recursos que conta em si mesmo e na terra. A chuva e o sol são contribuições que a misericórdia celeste lhe dispensará, correspondendo ao mérito da sua seara, mas não se descoroçoa se o excesso da chuva e o calor do sol lhe destroem a sementeira. Refeito da dor, retorna ao campo e prossegue resoluto. Procura assim entender também as respostas indiretas com que o sublime amigo nos atende. Nem sempre o que nos parece o melhor é realmente o melhor para nós. Persevera no trabalho nobre e honroso, atende aos deveres que te compete realizar, e mesmo que as tuas mãos doloridas e calejadas roguem unguento que não chega, prossegue esperando firme e sobranceiro, recordando que o fruto nunca precede a florescência e que esta desponta nos dedos da planta que se dilacera para perpetuar a própria espécie. Deixa-te chagar e, coroado com suor, o sangue e as lágrimas do teu esforço, as flores da esperança no céu corresponderão às tuas ansiedades com os frutos da paz e da felicidade. Abre aspas. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por uma, outras 60 e outras 30. Fecha aspas. Mateus capítulo 13, 8. Abre aspas. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Fecha aspas. Capítulo 17, item 7, parágrafo 4. Que a paz de Jesus possa estar presente em nossos corações hoje e sempre.